Para o meu motivo de muita honra, mais uma vez estar aqui neste altar, como foi falado pelo pastor, eu me sinto como um membro desta igreja, porque essa igreja só teve um amém, né? Mas tudo bem, até o final tem mais amém. Como de costume, tem gente que já ficou 3 dias comigo aqui, né? Sendo ministrado, né? Esse amém tão fraco assim. Será que aqui dessa terra não sai nada? Meu Deus. Está igual a terra de Jesus, será que de lá vem alguma coisa? Para meu motivo de muita honra, estar aqui nesta casa. Para os que me conhecem, eu fui abraçado por esse ministério. E o interessante é que a amizade que foi gerada com o pastor de vocês, com a minha pessoa, eu conheci ele no altar, ministrando a minha igreja. É um dos amigos particulares do meu pastor presidente. É um dos amigos de vários amigos meus, só que eu não tinha o privilégio de conhecê-lo. Eu conheci ele no altar pregando. E foi no altar que gerou uma amizade, gerou um carinho, gerou um respeito. Hoje ele não é só um dos meus amigos. É uma pessoa que eu busco conselho até 1h da manhã. Porque eu entendo que ele é um profeta no altar. Não é uma pessoa normal. Porque tem tantas pessoas normais aí que não acrescentam nada na vida de ninguém. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra da parte de Deus para poder acrescentar algo na vida de uma pessoa que precisa de uma direção da parte de Deus. Eu não posso estar aqui hoje com a minha esposa, a minha amada, como vocês sabem, a crioula mais linda do universo, porque hoje ela faz 47 anos de idade. Tem mulher que tem dificuldade de falar idade, né? Mas quando é resolvida, não tem. Minha mulher tem 47 anos de idade. E hoje a minha crioula faz essa data. Nós já comemoramos hoje de manhã, comemoramos ontem. E a partir de terça-feira, pelo menos 3 dias, nós vamos estar comemorando esses 47. E não se esqueça que daqui mais ou menos 40 dias eu faço 50. Levanta a mão para o alto e fala assim, 50. Levanta a mão com força esse negócio e fala 50. E para a igreja, que é do pastor, eu na verdade já estou me convidando para me dar presente. Porque essa casa aqui é a extensão da minha casa e eu me sinto aqui muito feliz. Esse púlpito aqui é um dos púlpitos do Brasil, que quando eu assumo esse púlpito, eu não preciso, na verdade, me preocupar com a minha performance. Porque todos aqui vocês sabem que eu sou pregador. E todo pregador, isso é conversa fiada que ele diz que não é. Todo pregador está muito importante com a performance no altar. Ele não está preocupado em ser profeta no altar. Ele está preocupado simplesmente em fazer performance no altar. Porque ele quer voltar de novo. Aqui não. Aqui tem uma aliança de amizade, tem uma aliança de paternidade. É diferente. Eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou pregar. Eu só deixo fluir. Porque quando a gente se preocupa com aquilo que tem que pregar, aí na verdade a gente não é direcionado pelo Espírito, para que o Espírito possa direcionar a noiva dele. Então nessa noite, eu estou muito feliz que eu estou lançando mais um livro nosso. E eu vou falar um pouco desse livro. Eu não tenho condições de falar de todo o livro, porque senão aqui eu ia pegar muitas horas. Esse livro na verdade nasceu dentro de uma necessidade da igreja. Pastor, como assim é? Eu faço um programa toda sexta-feira, a partir de 10 horas, na OBPC, em São Paulo, na Vira Itaquari. Já tem uns 3 meses que eu faço um programa. E lá as pessoas que assistem botam tema, e na outra sexta-feira eu vou desenvolver o tema, que eles colocar lá, a gente vai desenvolver o tema. Isso aqui surgiu de uma necessidade de igrejas, pastor, em São Paulo. Se remetendo à questão de fidelidade e à questão de honra. Esse livro surgiu, e quando Deus me deu essa literatura, Ele falou, você vai ficar falando sobre esse livro em conferências. Eu falo um dia, quase todo, sobre fidelidade, mais um dia sobre honra. Porque, grave isso aqui, a igreja recebeu mutação. E eu vou falar hoje sobre Deuteronômio capítulo 7, já pode abrir. A igreja recebeu mutação.
Quando alguém honra, principalmente o pastor na igreja, o que a igreja fala que aquela pessoa que honra é? É o quê? Repete e fala mais alto. É o quê? Puxa-saco. Vamos ver se realmente ele é puxa-saco. Diz que é puxa-saco porque a igreja recebeu mutação. A igreja, na verdade, em vez de ser uma igreja espiritual, a igreja virou uma igreja pejorativa. A igreja, na verdade, em vez de fazer aquilo que tinha que fazer, porque a igreja, na verdade, quando faz aquilo que tem que fazer, ela, na verdade, ela não vai perder aquilo que tem. A igreja, na verdade, deixou de fazer aquilo que teria que fazer para fazer aquilo que de verdade não teria que fazer para perder aquilo que tem. Parece até contraditório, mas não é, porque na verdade a igreja recebeu mutação e ela na verdade ficou com a mente toda enrolada, porque a igreja nos dias de hoje vive diante do ativismo. A igreja perdeu o quê? Primeiro, a pureza e o brilho. A igreja, quando perdeu a pureza, perdeu a sensibilidade. Por isso que nos dias de hoje, quando se fala de honra, a igreja fala que é puxa-saco. Isso surgiu de uma necessidade. Aqui nós temos o nosso livro, O Poder da Porta. Aqui eu vou falar sobre a psicologia de Jesus, a psicologia também do homem de João, capítulo 5. Tem alguns obreiros aqui dessa casa que tem esse livro aqui, né? Eles têm esse livro como cabeceira para poder ler. Tem alguns obreiros aqui da casa que tem esse livro aqui como cabeceira. Esse outro livro aqui, Deus de Possibilidade, é onde eu vou falar sobre as possibilidades de Deus, e muitas das vezes nós não enxergamos as possibilidades. E, incrível que pareça, que existem pessoas dentro da igreja que se acham patinho feio. Você lembra do Busca-Pé? Pô, tem ninguém velho aqui nessa igreja não, Jesus, igual eu? Tem ou não tem? Busca-Pé. Ó dia, ó o quê? Ó céu. Só andava reclamando de tudo. A igreja nos dias de hoje, ela é assim. E quando você, na verdade, anda reclamando, você deixa de olhar para o céu. Pedro parou de andar sobre as águas, porque Pedro começou a olhar para a sua insignificância. É porque você esquece que você é imagem e semelhança dele. Se ele é o rei todo-poderoso, você é filho do rei. Como filho do rei, tu não é qualquer um, porque tu é um príncipe. Porque ele representa um reinado. Se ele representa um reinado, e eu sou a imagem e semelhança, filho dele, eu sou a extensão do reinado, então eu sou príncipe na terra. Mas você fica com medo. Quanto será que talvez iam levantar junto comigo aqui, daqui a pouco, 1h da manhã, junto com o pastor Osés, e ia subir o dendê? Se você não perder a pureza, terror noturno ou peste, não vai, na verdade, tirar o teu sono. Pastor, eu não tenho que estar preocupado com o Covid? Preocupado é uma coisa, estar desesperado é outra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que morrer para mim com Cristo é o quê? E por que você está desesperado? Se você está desesperado é porque você recebeu a mutação da terra. Então eu te chamo num convite nessa noite. Fica desesperado mesmo, arruma a tua casa, porque ele está voltando. Aqui eu vou falar sobre as possibilidades de Deus. Quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, a gente acaba esquecendo a nossa vida. E a gente não percebe que existe possibilidade na pessoa de Jesus, para que a nossa vida possa caminhar e caminhar em triunfo com Deus. Dentro dessa literatura aqui, eu vou falar sobre destruição entre pais e filhos. Nessa literatura eu vou falar sobre educação. E dentro dessa literatura eu vou falar sobre comunicação. Nossos livros vão estar ali atrás. Se você quiser ser abençoado, não é me abençoar não, que vai ser abençoado é você. Porque na realidade a pessoa vai e compra pizza. Tem cantina hoje? Então vou ficar até quieto, né? Hoje não é dia de pregar sobre alimentação, né? Esse negócio fala, né? A diaconisa me bate. Quase me bateram lá no último encontro que a gente estava de liderança, né? Porque eu comecei a falar de comida. Aí tinha assim, e aí daqui a pouco ia comer cachorro quente, né? Conhecia a salsicha. Lembra da salsicha? Quem se lembra aí do caldo da salsicha? Que perde 5 segundos da mente. Começou os negócios a sair de dentro, mas estava no negócio da libertação. Começou, né?
As nenenzinhas então já olhavam para mim assim, ó, falando mal do cachorro quente, do cheeseburger, do x-podrão. Então, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, portanto, que o Senhor, o seu Deus, grave isso aqui, o seu Deus é Deus, e Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade de 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 10. Mas daquele que despreza retribuirá com destruição. Grave isso aqui, com destruição. Ele não demora em retribuir aquele que despreza. Grave isso aqui. Versículo 11. Obedeça, pois, a lei, isto aos decretos, às ordenâncias que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Se vós obedecer a esta ordenância e guardares e cumprir, então o Senhor, o seu Deus, mantém com vocês a aliança da bondade a qual prometeu sob juramento aos seus antepassados. Versículo 13. E ele os amará e o abençoará, e fará com você se multiplicar. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, e as crias das vacas, das ovelhas da terra que jurou aos seus pais antepassados. Versículo 14. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum de vós, homens ou mulher, será estéril, nem mesmo os animais dos rebanhos. Eu vou começar pregando essa mensagem, porque eu vou ser sucinto no conteúdo desse livro. E talvez você pode falar assim: pastor, tudo que eu precisava saber você já falou na mensagem. Eu estou sendo sucinto. Eu te incentivo, você que já lê as literaturas, eu te incentivo a você a comprar esse livro. Porque mediante esse livro, eu escutei aqui nessa noite, essa noite foi resposta para eu pregar. Porque eu não sei porquê, que sempre quando eu chego nessa casa, no louvor, eu acho que eu vou começar a chegar aqui depois do louvor. Pô, embaralha a minha mente toda. Tem gente que fala, pastor, olha, eu sou oriundo batista, tá? Sou formado de igreja batista. Tem algum aqui ex-batista aqui? Tem um ali. Então tem que tomar cuidado com ele, que é batista. Tem que tomar cuidado com o batista. Batista gosta de Bíblia. Amém ou não amém? Gosta de Bíblia ou não gosta, meu irmão? Então, aí muitos dizem o seguinte: pregador não troca mensagem, porque se ele troca mensagem é porque ele não estudou sobre o contexto, né? É porque na verdade ele esqueceu que quem manda na igreja, na verdade, ela tem dono. E como ela tem dono, o dono na verdade, todo momento ele pode trocar aquilo que ele quer falar mediante uma necessidade. Porque talvez exista alguém que está em casa, nesse momento da live, e vai chegar agora, porque o Espírito Santo vai tocar em você agora, para que você esteja aqui agora. Aí Deus vê uma necessidade por causa de uma ovelha e troca a mensagem. Mas quando eu chego aqui, é um céu aberto, eu falo, Jesus. Aí algumas palavras depois que o pastor falou, eu falei, não, vou ficar no meu livrinho aqui, com o negócio mané aqui no livrinho. Quando nós olhamos para esse livro, e olhamos para esse contexto de fidelidade e honra, eu começo essa mensagem, bem resumida, do que é o livro, nem 20%, fazendo algumas perguntas à igreja nessa noite. O que você tem deixado de ganhar por ser infiel a Deus? Ou o que você tem ganho, ou o que você pode ganhar sendo fiel a Deus? Aí talvez tu fala assim, mas pastor, meu pastor presidente acabou de falar que eu não posso fazer barganha. Estava dentro de um contexto diferente daquilo que eu estou falando. Porque Pedro, na realidade, pega essa aqui quem é pregador. Pedro, na verdade, quando Jesus o chama ele, para que ele trabalhe para Jesus, porque Pedro era um homem que tinha condições financeiras, por ser administrador de barcos de pesca, e Pedro tinha funcionários. Pedro era um cara diferenciado.
Muitos vão conhecer Pedro com o lado pejorativo, por causa do cunho da sua persona. Isso a igreja pensa que é uma realidade? É. Mas mesmo a pessoa tendo um temperamento difícil, mesmo assim ainda tem algo de Deus sobre a vida dela. Pedro era um administrador. Por isso que Pedro vai ser o administrador e o pastor da maior igreja da Bíblia depois de Jesus. Pedro, quando Jesus o chama ele para o seu ministério, porque Pedro não estava preocupado com o ministério. Pega essa aqui. Pedro estava preocupado era com dinheiro, era com posse. Tem igreja nos dias de hoje que recebeu mutação, que na verdade perdeu a orientação da fidelidade, porque está preocupado com o status, está preocupado com aquilo que ela pode ter. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai mencionar que a traça pode comer, o ferrugem pode consumir, mas as coisas que são eternas, isso tem condições de te conduzir ao céu. Pedro, ele só não teve a cara de pau de perguntar o que eu ganho na verdade te seguindo. Mas ele falou entre palavras isso que eu acabei de falar. Jesus vai dar um nó na cabeça de Pedro. Sabe o que Jesus faz? Porque tem muita gente nos dias de hoje, se falando de fidelidade, que a pessoa pensa na realidade de que já conhece tudo, sabe tudo. Porque a igreja, quando escuta sobre fidelidade, a igreja menciona isso aqui, ó. É ou não é? Quando um pregador, pastor, começa sobre fidelidade, você logo lembra assim: eu deveria deixar o dinheiro em casa e o cartão de crédito em casa. Será que Deus é tão pequeno para resumir um contexto sobre fidelidade só a questão de dinheiro? É porque você é limitado com a questão do teu raciocínio da tua mente. Mas Deus não é limitado a você, porque Deus não se resume pela situação a qual você está vivendo. Pastor, tu está enrolando sobre Pedro? Não, estou enrolando não, vou explicar. Jesus chama ele. Não fala para ele que ele seria pescador de alma. Chama ele. Ele se interessa em ir atrás de Jesus, porque mais à frente Jesus vai mostrar para ele algo que ele não tinha poder. Não tinha um poder sobre ele, quer dizer, não estava sobre o poder dele. Porque quando fala para ele, você não será mais pescador de peixe, bens. A igreja nos dias de hoje está procurando bens. E diz, não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de alma. Dá um nó na cabeça dele. Porque ele, mesmo sendo um almático, ele fala, como é que eu vou lançar minha rede em algo que na verdade não é sólido? Como é que eu vou conquistar algo que não é palpável? É porque na verdade Jesus sempre te chama para algo maior. O grande problema é que você na verdade não se coloca como voluntário para a grande chamada e para a grande obra a qual Jesus está te chamando. Mas nessa noite você vai resgatar, você vai retornar ao princípio original da fidelidade em Deus. Então Deus vai mexer com as tuas entranhas nessa noite, porque hoje é noite da igreja se mover. Hoje é noite de salvação sobre este lugar. Jesus diz para ele, não será mais pescador de peixe, mas sim de alma. Sabe o que Pedro pensa na sua ignorância? Como o meu dinheiro, aquilo que eu tenho, até hoje não conquistou isso que esse cara está dizendo. Porque até então ele não sabia que Jesus era o enviado do Messias. Para ele Jesus era só Jesus. Como tem muito nos dias de hoje que pensa que Jesus é só Jesus, que parece contraditório. Não, Jesus é um nome próprio, um nome de qualquer um. O que vai fazer a diferença no nome de Jesus é quando fala Jesus Cristo, não Jesus, porque Jesus é Jesus, nome próprio como qualquer outro. Oriundo de Nazaré, Nazaré é um lugar qualquer, Nazaré também é um lugar de qualquer um. Mas quando fala Jesus Cristo, aí está mencionando o Messias, o enviado das nações, para poder resgatar aquele que estava perdido sobre o mundo presente. Aí Pedro se interessa. O meu dinheiro, os meus barcos não podem conquistar isso. Eu vou seguir esse cara. A igreja nos dias de hoje,
ela recebeu essa mutação. E a proposta desse livro é: o que você ganha sendo fiel? Já parou para pensar? O que você perde sendo infiel? Quer ver? Pastor aqui falou sobre o momento ofertório. E quando ele falou no momento ofertório, vamos fazer ofertório na oração, 40 dias, ele falou o quê? Que você estaria tendo um compromisso com quem? Aonde está isso na Bíblia? Porque eu gosto de Bíblia, eu sou pregador de Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Aonde vai dizer o quê? Sobre o voto do tolo. É melhor que não faça. Porque muitos, na verdade, estão deixando de conquistar nos dias de hoje. Já estou até atropelando, não sei nem porquê, Jesus. Por que eu estou entrando nisso? Porque quando eu falo de gatas, Colossenses, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, é no momento da honra. Quando eu vou falar sobre fidelidade, eu não sei, porque na verdade Jesus está mandando falar. Existem pessoas que estão deixando de conquistar na igreja, porque tem assumido o papel de tolo dentro da igreja. Rabachou e candará. Não tem como assumir aquela proposta a qual se colocou e porque assumiu. Faz voto de tolo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, versículo não. Quando tu chegar no céu, reclama com ele. O que é que eu estou perdendo? Eu estou perdendo porque eu estou assumindo coisas que na verdade eu não deveria ter assumido. Por que eu estou perdendo? Porque quando nós falamos de fidelidade, daqui a pouco eu entro no texto. Até 2 horas da manhã é tempo para mim. Amém ou não amém? Quando nós falamos de fidelidade na Bíblia, vai resumir em algo que talvez você nunca escutou falando sobre fidelidade. Porque a maior preocupação de Jesus é o ensino. A igreja triunfa por causa do ensino. O mover de Deus, a unção de Deus, é para a igreja não se sentir amedrontada e a igreja ser renovada. Mas o que mantém a igreja é o ensino. Resumindo a palavra fidelidade: constância nos compromissos assumidos. Resumindo fidelidade de Gênesis e Apocalipse, é isso aqui. Só que existem algumas pessoas que na verdade não contam segredos. Pastor, segredo é? Tem gente assim, tá? Tem agente secreto gospel. Aí ele diz que a mensagem é dele. Aonde foi? A mensagem na verdade é do Espírito Santo, pô. Ele só é canal, ele só é instrumento. Tem uma mensagem minha que tem um garoto arrebentando lá em São Paulo. Ele falou assim: pastor, de onde tu tirou isso? Eu falei: eu tirei isso, foi joelho e ficar, rapaz, 2, 3 horas da manhã. Eu não fico comprando mensagem não, rapaz. Eu estudo, pô. Que eu vou falar sobre 2 ambientes que revelam quem nós somos. Sabe aonde? Inamã, onde todo mundo prega. Mas existe ambiente que revela quem nós somos. O grande problema é que a igreja perdeu o veio da fidelidade. A igreja está inconstante nos dias de hoje e acha que na verdade ela já viveu tudo aquilo que o Pai tem para ela poder viver. Fidelidade, resumindo, constância nos compromissos que assume. Você tem constância no compromisso que tu assume? O grande problema quando nós falamos de constância é porque você resume a sua vida pelo momento que você está vivendo. Você não resume sua vida pelaquilo que ele é. Então você deixa de conquistar porque você é inconstante. Pastor, eu estou na igreja há 1 ano. É? Eu estou falando contigo não. Eu estou falando com você que está na igreja há 10 anos, 20 anos, está orando. E existe algo que você está orando, conquistou. Então Jesus não tem mais poder? Quem está sendo inconstante? Ele que prometeu e falou ou você? Mas a Bíblia vai dizer que ele não é filho do homem para o quê? Então quem está sendo inconstante? Quem está sendo tolo? Eu estou pregando, isso é muito sério, tá?
Estou exortando a igreja não, porque eu não sou pregador de exortar não. Tenho Bíblia na realidade para poder fazer o fluir na igreja. É porque eu estou pregando verdade bíblica. Eu estou pregando Bíblia. Então quando a gente prega a Bíblia na verdade ela começa, ó. Um dos papéis da Bíblia, ser água, para poder lavar. Segundo, porque quando entrava dentro do tabernáculo, havia a bacia. Quando eu olhava para a água tinha uma função de ser espelho, para que eu olhasse para a minha vida interior e visse os pecados que estão dentro de mim. Porque muitas das vezes a gente olha para a vida dos outros e esquece a nossa vida. Constância! A igreja deixa de receber aquilo que o Pai prometeu, porque ela é inconstante. Covid está aí, e está solto e está mesmo. Então quer dizer que nem dentro da minha casa eu posso orar mais? Então quer dizer que eu não tenho que entregar meu dízimo, entregar minha oferta? Mas acontece que eu estou lutando e estou brigando para receber meu salário. Estou ou não estou? Mas quando na verdade eu tenho que contribuir, deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja aqui eu me sinto muito à vontade. Tem igreja nos dias de hoje que pensa que ela na verdade não tem deveres com a igreja local. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é a igreja espiritual, tem deveres com a igreja CNPJ, tá? Porque dentro da igreja existem duas igrejas, a espiritual e a CNPJ, que paga luz, paga impostos. E essa igreja que é CNPJ, que é aquela que pode ser presa, quem responde é ele. É o nome dele que está lá. Quando deixa de, na verdade, assumir os compromissos a qual a igreja de fato assumiu. O grande problema é que você é inconstante naquilo que você, na verdade, diz que vai estar fazendo. Você é inconstante. Por quê? Porque você, na verdade, gerencia a sua vida pelo momento a qual você está vivendo. Por quê? Porque você esqueceu que todo o poder está nele. Porque você pensa que o poder está em você. Quando nós falamos de fidelidade, olha o texto a qual nós fizemos menção. Primeiro ele começa no versículo 9. O seu Deus, algumas traduções. Me acompanha, por favor, com a leitura da Bíblia. Versículo 9. Seu Deus. Tem algumas traduções que falam teu Deus. Aqui, Deus vai se apresentar como uma pessoa de relacionamento pessoal. Porque está falando de seu ou está falando de teu. Relacionamento pessoal. Deus está buscando um relacionamento com a igreja para que a igreja possa voltar para a sua origem original, a qual ela nunca deveria ter se desviado. Pastor, está falando besteira. Eu estou dentro da igreja. Eu não estou desviado. É? E quando eu vou ler sobre as igrejas de Laodiceia, se eu não me falha a memória, pregador que estão aqui me ajuda. Quando diz já de uma igreja fria, a outra o quê? Tem alguém comigo aqui? Fria, a outra o quê? E a outra o quê? Quente. Fria, morna e quente. Quem falou para você que o diabo quer a igreja gelada? O diabo quer a igreja morna, pô. Porque morna, a pessoa está morta e nem sabe que está morta. Escuta o início de uma mensagem, porque eu não sei nem se eu vou conseguir pregar tudo. Se eu escuto uma mensagem dessa, querido, eu já estava dando no cambalhota. Porque o que na verdade me estimula não são palavras bonitas, não é um rosto bonito, não é um bom tecladista. O que me estimula na verdade é Bíblia. O que impulsiona a minha vida é Bíblia. O que impulsiona a minha vida é profundidade na Bíblia. Eu estou falando, está buscando um relacionamento contigo nessa noite, para você retornar para o princípio original da fidelidade. Continua. Eu poderia ficar uma noite aqui pregando só no seu e no é. E as professoras de português aqui me ajudaram.
que só Jesus. Hoje eu estou sem minha professora de português, para pegar no meu pé. Então hoje eu posso ser profeta. Não preciso ser pastor hoje, eu vou ser profeta. Professor de português, a minha, ela fica só, conjugação do verbo está errada. Terceiro tempo, está errado. Isso para lá. Não estou aqui falando mal das professoras não, tá? Eu preciso de vocês, tá? Ajuda a gente, né, pastor Zé? Ajuda a gente no tempo verbal aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Pra gente não passar vergonha por aí. Seu, está falando de um Deus de relacionamento pessoal. Por que Deus busca relacionamento pessoal? Por causa da aflição do povo, por causa da necessidade do povo. Então ele busca um relacionamento pessoal, para que você possa se relacionar com ele de volta. Aí depois o texto vai dizendo, seu Deus, e depois o quê? É Deus. Quando aqui está falando de é Deus, está falando aqui de ser absoluto e ser soberano, porque aqui na verdade está falando de Yahvé. É Deus. Aqui está falando de soberania. Ele está falando que ele é o seu Deus. Ele está afirmando aqui a soberania, porque aqui ele vai se revelar como Yahvé para as nações, para resgatar as nações de volta para aquilo a qual as nações tinham se perdido. Mas antes da nação se perder, deixa eu falar uma coisa para você, que eu quero já liberar uma profecia aqui. Antes de você se perder, Deus libera uma palavra de um altar, uma palavra de um profeta, para que você possa voltar à origem da qual Deus na verdade te colocou. Então ele começa nos versículos a qual nós lemos nessa noite. Existe muita afirmação e muita verdade absoluta. Primeiro, fidelidade fala de mandamento. E muita gente dá nó na cabeça quando fala em mandamento, porque ele pensa que mandamento só está associado àquilo que na verdade Moisés recebeu lá no Monte Sinai. De fato, era isso que era para a questão do povo caminhar. Mas não se esqueça que existem palavras que estão contextualizadas dentro de outras palavras. E aí dão ramificações. Por quê? Porque no capítulo 6, do versículo 4, 5, 6 e 7, se eu pudesse aqui afirmar um dos versículos, algum dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, está aqui em Deuteronômio, capítulo 6, 4, 5, 6, 7 e 8. Você tinha que decorar isso de cor. E não só decorar, você tinha que decorar e também executar. Porque compreensão e entendimento são coisas diferentes. Pastor, é a mesma coisa, não é? O grande problema é que as pessoas nos dias de hoje só vão buscar a solução, ou para resolver, ou para entender certos tipos de palavras só no Aurélio. É porque tem pessoas que na verdade, minha pastora, são pessoas que gostam de viver no raso. Porque o Aurélio, ele só vai te dar o sinônimo e o antônimo da palavra, ele não vai te dar a profundidade da palavra. Profundidade da palavra você tem que ir na etimologia, porque aí você vai pegar a origem da onde a palavra surgiu. Entendimento, mente, sabe tudo, mas não faz nada. Sabe tudo, não muda nada. Compreensão, entendi, agora executo. Entendimento e compreensão, as duas palavras estão uma dentro da outra. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque existem pessoas que só alimentam a sua inteligência, mas de fato não são pessoas que se movimentam para o milagre em Deus. Por isso que existem pessoas que estão paralisadas dentro da igreja. Por isso que na verdade falou de uma igreja morna. Jesus nessa noite quer começar a botar a igreja fervendo nessa noite. Pastor, eu não gosto de charabadá e eu não gosto de movimento. Eu particularmente gosto de movimento, mas eu gosto de movimento na Bíblia. Teu pastor também gosta de movimento, mas gosta de Bíblia primeiro. Porque o que movimenta a gente é Bíblia. O que faz ocorrer, a alegria que faz ocorrer dentro da igreja é Bíblia. Não é emoção. Porque emoção não muda a vida. Porque se emoção mudasse a vida de Ana seria mudada com choro. Choro não muda a vida de ninguém.
Emoção não muda a vida de ninguém. O que muda a vida são atitudes. Porque Ana assumiu um compromisso no altar. E no altar ela entrega o compromisso. Detalhe, naquele tempo, não sei nem porquê eu estou saindo do negócio, mas Jesus sabe tudo. Naquele tempo, para desmamar um filho dos hebreus, eram 3 meses para poder desmamar um filho. Ana vai desmamar um filho 2 meses. Por quê? Porque ela assume de fato uma responsabilidade do altar. Ela não é constante no compromisso a qual ela tinha subido no altar. Fidelidade. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu não sabia nem que caminho estava andando. Daqui a pouco o Espírito Santo vai e fala o que eu tinha que fazer. Ana desmama o seu filho antes do tempo. Por quê? Porque Ana não era tola com o altar. Ela tinha responsabilidade com o altar. Fidelidade, responsabilidade. Você não pode ter constância nas responsabilidades a qual você assumiu. Deu uma palavra, vai com a palavra até o final, mesmo que você tenha prejuízo. O prejuízo é da terra, não existe prejuízo no céu. O grande problema é que você recebeu mutação da terra. Pastor! Eu não comecei a pregar não, gente, calma. Quem me conhece sabe. Ainda mais que eu já estou 2 meses na oração de meia-noite até 2 horas da manhã. A mulher fecha o quarto. O filho caçula fala, meu pai está ficando doido. Aí eu falo para ele, quando eu vejo ele grandão, que ele tem 1,91 de altura no corredor, eu falei, vem. Que o grandão da Galileia está comigo aqui. Vem. Porque o machador está comigo aqui. Ele vem, nem tu. Entra para o quarto e fecha a porta. Porque eu gosto de passear com o grandão. Ah, mabaixo bicanará bandará. Remanto com xemerianda. Fidelidade está falando de mandamento, está falando de ordenância. Está na tua Bíblia porque você leu aí. Ordenância, versículo 11. Fica a Bíblia aberta. Está no versículo 11. Mas por que ninguém ensina? É porque as pessoas, na verdade, no dia de hoje, eles estão preocupados com encher igrejas, não estão preocupados em ter uma igreja com qualidade. Mas quando eu falo sobre fidelidade, minha pastora, eu estou preocupado com a qualidade dos crentes que eu, na verdade, tenho dentro da minha igreja. E essa igreja tem qualidade nesse púlpito, porque essa igreja tem palavra. Eu não inventei isso não, está na tua Bíblia. Só que quando nós falamos de ordenância, aqui começa a igreja a não gostar, porque a ordenança não tem como ser questionada, eu tenho que executar. Fidelidade é ordenância, fidelidade é estatuto, está na Bíblia. Esses dois, eu não tenho como negociar. Então, como eu não tenho como negociar, eu começo, na verdade, a me mexer na cadeira. Por isso que ninguém nos dias de hoje quer ensinar sobre fidelidade. Porque ensinar sobre fidelidade, ele leva a igreja a ter responsabilidade. Jesus, vou entrar logo aqui, Jesus, pelo amor de Deus. Deixa eu pregar, Jesus. Deuteronômio capítulo 7. Deixa a revelação para depois. Deuteronômio capítulo 7. O povo aqui vai entrar em Canaã. Não se esqueça que Canaã já é o segundo projeto da eternidade para o homem. Qual é o primeiro? Éden. Mas o homem errou. Deus vai e dá uma outra alternativa para o homem, que era Canaã, o segundo projeto original do céu na terra. Porque Canaã era a terra da promessa, aonde na verdade as uvas eram gigantes. Promessa. O homem não teria que se sacrificar para outro homem para poder conquistar aquilo que Deus tinha estabelecido. O grande problema que você está penando na vida é porque na realidade você não retorna
para o projeto original de Deus. Você toda hora está querendo ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto projeto, porque você sabe que você está debaixo da graça de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: um dia o teu cartão de crédito acaba o limite, tá? Porque um dia a conta acaba, porque ele, o Cordeiro, está voltando. Tem gente assumindo muita coisa em público, mas não assumindo uma responsabilidade num particular com ele. Deus falou, primeiro ensinamento: não deixe vossos filhos se envolver com as nações da terra. Pastor, quantas nações eram? 7 nações que estavam em Canaã. Capítulo 7, versículo 1, para quem gosta de Bíblia. Conta aí, 7 nações. Teve um maluco outro dia que falou 5. Falei, meu filho, compra óculos, meu filho. Tu não está enxergando não, meu filho. Está na tua Bíblia aí. O grande problema é que você só segue aquilo que os outros pregam. É uma porção de pregador nos dias de hoje se levantando, que ele na verdade quer ser servido antes na verdade de ter servido. Ele quer ser servido, mas antes na verdade ele tinha que servir. Antes de eu assomar o púlpito para poder pregar, eu estava lavando privado, eu estava lavando banheiro, eu estava varrendo rua. Porque antes de eu começar, nem diácono eu era obreiro. E detalhe, eu não era obreiro dentro do templo não, eu era obreiro na rua. A qual até o meu uniforme perdia a cor. Mas nos dias de hoje, não tem mais obreiros gentis. Porque no meu tempo de obreiro, quando chovia, eu ficava na chuva e a ovelha vinha debaixo do guarda-chuva. Mas vai fazer isso hoje, pastor perde os obreiros todos. É porque na realidade recebeu mutação da terra, não entendeu o que é a fidelidade em Deus. Os poucos que vão ficar talvez é aqueles que passaram lá pela caserna, né, pelo militarismo. Porque lá não tem queridinho, é todo mundo igual. Só que nos dias de hoje, essa galera que está subindo no quartel hoje é tudo Nutella. Mas desse negócio para lá. A igreja quer ser servida, mas a igreja não entende que primeiro ela tem que servir. Por quê? Porque o grande exemplo, ele foi na cruz do Calvário. Jesus veio servir a igreja para ter legitimidade para depois, na verdade, conquistar a igreja. Ele virou, no versículo 4, não deixa vossos filhos, ensino. Se preocupe com o ensino, se preocupe com a leitura da Bíblia. Não deixe, versículo 4, não deixe vossos filhos se misturar com as nações da terra, com os deuses da terra, com os povos da terra. Por quê? Porque Deus estava preocupado com o futuro. Mas a igreja, como recebeu a mutação da terra, ela está preocupada com hoje. Por isso que a igreja nos dias de hoje é ativista. É Bíblia da mulher, é Bíblia do obreiro, é Bíblia do pastor, é Bíblia com florzinha, é Bíblia... Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso tudo, na verdade, é comércio. Só troca a capa. É diferente de um livro meu que eu escrevo. Não copio no Google não, porque eu não sou pregador de Google. Isso aqui é estudo. Isso aqui é livros e livros, enciclopédia comprando. Quem quiser me dar um presente, estou querendo comprar a enciclopédia que é 3.822, está na promoção. Se tiver um empresário aí, se levanta para me dar a enciclopédia. Me dá vermelhinha ela, minha cara ela. Eu preciso avançar. Isso é o avanço de 2 formas. A primeira forma de avançar é eu, na verdade, descer para poder subir. Porque quer ter vida com Deus, primeiro tem que descer, primeiro tem que servir. A segunda forma é a busca pelo conhecimento. E a busca pelo conhecimento eu tenho que parar tudo e na verdade me debruçar sobre os livros. Deus virou. Se preocupe com a geração do futuro. Não deixe a mente dele se corromper. Porque a mente se corrompendo, os bons costumes, a fala, o andar vai se corromper. Tem muita gente nos dias de hoje dentro da igreja, que na verdade se corrompeu. É por isso que ele abandonou a fidelidade. Aí ele vai dizendo, vossos filhos entrarão na terra e não deixem se envolver com deuses da terra. Você está preocupado com aquilo que o seu filho na verdade está ouvindo ou vendo durante a madrugada? Mas o grande problema
que a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo, se eu não me falha a memória, me ajuda aí os pregadores, capítulo 6, versículo 22, estou certo? Quem ensinar a criança o caminho da verdade, estou certo? Estou certo? Obrigado, Jesus. Primeiro ele diz o quê? Ensinar onde? Ensinar onde? No quê? Como é que na verdade os pais vão ensinar no caminho se os pais não conhecem o caminho? Para ensinar, primeiro tu tem que conhecer o caminho. Aí você quer falar que o teu filho tem que orar. O teu filho vê mais você de pé do que de joelho. Porque quando na verdade eu estou de joelho, eu estou me submetendo a ele, dizendo para Jesus, Jesus, eu sou fraco, não aguento essa situação. O grande problema teu é que hoje, nos dias de hoje, você pensa que você vai sair dessa dificuldade, sair dessa impureza, ter resultado nisso a qual você na verdade está desejando, estando de pé. Negativo. Você tem que se colocar de joelho, porque de joelho você é fortalecido em Deus. Deus virou. Vocês vão entrar na terra, povo hebreu, capítulo 7. E vocês são as nações mais fracas que vão entrar nessa terra. Está na Bíblia. Ué, mas como a nação mais fraca? Porque Deus queria mostrar para eles que eles teriam que ter uma total dependência em Deus. Porque na realidade, quem disse que é o forte que é vencedor? Porque Jesus diz o quê? O que ele disse? Chamei as coisas que não são desse mundo para confundir aquelas que são. Quer dizer, ele chamou os fracos. Se você é fraco como eu, você está no lugar certo. E Jesus vai lutar as tuas lutas, vai lutar a tua adversidade. Jesus botou uma nação fraca no meio de pessoas de uma nação forte. Eram 7 nações. Eles eram fracos e eram os menores. Por quê? Porque Jesus queria mostrar a real dependência dessa nação dentro daquele lugar. Ele falou, destrói todo mundo. A ordem de Deus era destruir, era matar. Matar todo mundo. Mas sabe por que o povo hebreu não matou todo mundo? Sabe por que muitas das vezes você não executa certas ordens de Deus? Por quê? Porque você está preocupado com os jeitinhos da vida, está preocupado com os resultados a qual tu vai ter. A nação não mata, a nação de Deus não mata todos que estavam sobre aquela terra, porque a nação começa, na verdade, dar resultado para o povo a qual tinha necessidade. Existem pessoas nos dias de hoje que não caminham por propósito, ela caminha por necessidade. Quando eu caminho por necessidade, eu troco de igreja, porque na outra igreja o pastor falou que vai me dar R$100. Está escutando aí, obreiro? Está escutando aí, pregador? Cuidado com as vantagens da terra. Vantagem da terra tem tempo de validade. Eles não destroem, porque eles já estavam começando a ter vantagem na terra. As pessoas nos dias de hoje, elas sempre querem estar no local por ter vantagem. Não querem estar no local não querem estar no local, às vezes por habilidades pessoais, por esforço. Tem pessoas que na vida empresarial puxaram o tapete de outras pessoas para poder galgar cargo de chefia. Por quê? Porque abandonou a fidelidade. Aí Deus está demorando a concretizar aquilo a qual Deus falou. Por quê? Porque recebeu mutação na terra. Falou, destrói eles. Mas como eles estavam tendo vantagem na terra, eles na verdade não destroem. São igual as pessoas nos dias de hoje que tem pecadinho de estimação guardado dentro de casa. Quando eles estavam na terra, primeiro, os filhos deles começam a se envolver com as 17 nações da terra. Segundo, eles começam, não matam todo mundo, eles se envolvem. Quando eles se envolvem com a nação dessa terra, de Canaã, o que acontece? Eles recebem uma mutação. A mente deles não era mais a mente do céu. O Deus deles já não era mais Yahvé. Eles de fato não confiavam mais em Deus. Por isso que quando o povo teve no exílio, em dificuldade, Deus vai levantando profetas maiores e profetas menores na Bíblia. É por causa que o povo estava se perdendo. É por isso que os profetas são levantados na Bíblia. Porque Deus não precisava levantar profeta.
mas houve uma necessidade do povo a ser atendida. Então, no Deuteronômio capítulo 7, Deus vai dando a orientação ao povo. Neste lugar, Deus fala para eles: sejam constantes, não se envolva com os deuses da terra, mas eles vão se envolver com os deuses da terra. Por quê? Porque eles não obedecem a ordenança. A fidelidade com Deus, eu na verdade tenho que obedecer, para que os resultados possam acontecer. Pastor, tem Bíblia para isso? Vou te mostrar. Está aí na tua Bíblia. Versículo 12. Se você obedecer essas ordenâncias e guardar e as cumprir, então eu, o Senhor, S com letra maiúscula, Senhor, Deus, o seu Deus. Quando ele fala o seu Deus, ele está falando de Deus pessoal, Deus de relacionamento contigo. Um Deus que falou que vai fazer e ele vai cumprir. Manterá com você a aliança e a bondade. Olha o versículo 10. Preste bem atenção aqui agora. Mas aquele que despreza retribuirá com destruição, e ele não demorará em retribuir aquele qual despreza. Quem está falando isso aqui? É Deus falando com o povo. Quem está desprezando Deus? Quem pode me dizer, por favor? Tem alguém comigo aqui? Quem está desprezando Deus? Quem? Fala mais alto esse negócio. Quem está desprezando Deus? Olha o que está escrito aí na tua Bíblia. Mas aquele que despreza retribuirá com o quê? Lê isso aí, gente, para mim. Ele vai retribuir com o quê? Tem alguém comigo aqui, Jesus? Ele vai retribuir com o quê? Acho que não tem ninguém comigo não, hein? Versículo 10. Vamos ler. Abre a Bíblia todo mundo, por gentileza aí. Para depois falar que o pregador está pregando heresia. Sai daqui alimentado. Versículo 10. Mas aquele que despreza retribuirá com o quê? Com o quê? Isso aqui é muito forte. É porque na verdade tem pessoas que têm medo até de falar isso. Pastor, então Deus está falando que vai destruir? Não. Deus está falando, a destruição aqui, ela está contextualizada dentro da questão da aliança. Porque quando Deus falou que seria um Deus de aliança, que está na Bíblia, a qual você leu os versículos, Ele está falando o seguinte: eu serei um convosco. Essa aliança do Antigo Testamento que Deus faz com o homem, é de andar lado a lado com o homem, é de lutar as lutas do homem, é de interceder pelo homem. Se lembra de Êxodo capítulo 3? Quando o povo está sonhando assolado, o que Deus fala? Eu vou descer. Tenho visto a aflição de vós. Deus comprava a briga do povo. Deus intercedia pelo povo. Deus atendia o povo. Porque foi a aliança que Ele fez. Eu serei um contigo. Eu serei lado a lado contigo. Mas nos dias de hoje, as pessoas querem governar a sua vida. Eu decido governar minha vida. Se eu decido governar minha vida, então eu tenho que ter o resultado que eu espero. Eu tenho que ter o resultado que eu necessito. Será que você tem um resultado que você espera? Aquilo que você está orando há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, já conquistou? Então eu te chamo com a proposta nesse ano, nesse momento, de você deixar de governar a sua vida e deixar Deus governar a sua vida. Porque se Deus governar a tua vida, vai dar tudo certo. A tua empresa vai dar tudo certo no tempo da pandemia. Porque Ele é Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele garante. Porque eu conheço pessoa na pandemia, empresário, que saíram de rico para milionário. Mas qual tipo de semente que você tem semeado? Tem pessoas que estão semeando agora e quer colher agora. Ei, isso aqui é reino de Deus, pô. Eu semeio lá atrás para colher lá na frente, porque primeiro eu tenho que passar pelo processo. As pessoas nos dias de hoje, ela quer resultado.
elas não querem passar pelo processo. E Deus está falando aqui, obediência, destrói, obediência. Na verdade não pode queimar etapa. A ordem era para destruir. Tem pessoas que querem queimar a etapa, mas Deus está chamando você nessa noite para a proposta de retornar para a fidelidade em Deus. Quando ele fala de destruição aqui, sabe o que ele está dizendo? A partir de hoje, o homem vai andar sozinho. Porque quando eu ando sozinho, eu não tenho capacidade de lutar as minhas lutas. Porque existem lutas que não são vencidas na terra. Existem lutas que não são vencidas com a língua. Existem lutas que não são vencidas com a minha habilidade. Existem lutas que eu tenho que pegar da terra e levar para o céu. Lutas que são físicas, eu venço com armas físicas. Covid, quer ver? Eu estou fazendo um coquetel. Se tiver alguma médica aqui, alguma enfermeira, vitamina D, gelatinosa, vitamina K2, vitamina C, coenzima Q10, um suplemento americano, mas tem no Brasil, poucas pessoas conhecem, e zinco. Pastor, então tu não vai pegar o Covid? Não, isso aí, se o Covid vier, ele vem mais fraco. Isso na verdade é um alerta. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito como um alerta para o povo. Tu entende agora? Eu vim aqui nessa noite falar do meu livro como um alerta para você. Para você, na verdade, entender que você tem que voltar para o trilho da fidelidade com Deus. Pastor, o mal não pode chegar à minha casa? Pode. Mas ele vai chegar sem força. Porque você vai pegar a luta da terra e vai levar a luta para o céu. Por isso que eu estou meia-noite com Jesus grandão, eu estou com o varão. Porque não tem como eu vencer assistindo Big Brother. Essa luta não tem como eu assistir vendo o Jornal do Globo. Assistindo o Jornal do Globo eu tenho que botar máscara, tenho que pegar uma capa me encapar. Eu tenho que voltar à fidelidade, porque na fidelidade Deus protege. Mas pastor, tem muito crente na verdade que morreu, não tem importância. Eu vou morar com o meu Redentor. Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele que faz. A ordem de Deus era, destrói todos os que estão na terra. Quando eles estão dentro de Canaã agora estabelecido, eles vão receber mutação. As pessoas nos dias de hoje estão na igreja orando 20 anos, orando 30 anos, e não alcançam o objetivo, na verdade, que desejam. Por quê? Porque receberam mutação. Só vem para a igreja o corpo. O coração está em tudo quanto é lugar. A fidelidade está em tudo quanto é lugar. Mas a fidelidade não está nas coisas de Deus. Quando aqui ele fala que eu vou destruir, ele está falando, o homem pegou o governo da sua vida, agora o homem vai andar sozinho. Quando o homem anda sozinho, o homem na verdade não anda do lado dele com o leão da tribo de Judá. Porque quando nós andamos com o leão da tribo de Judá, nós andamos na dependência de Deus. Para acabar a fidelidade aqui, para começar a encerrar. Olha que coisa interessante. O que eu perco não sendo fiel a Deus? Olha no versículo 13. Versículo 13. Quando ele diz aí, ó, o fruto da tua terra, teus cereais, teu mosto. Algumas traduções vão falar vinho novo. E depois vai falar de quê? De azeite. Cereais. Fala de provisão. Alguém precisa de provisão aqui nessa noite? Deus está falando, se você retornar para a fidelidade em Deus, Ele vai mandar provisão dentro do teu casamento, provisão na tua vida financeira, provisão na tua vida empresarial. Por quê?
Cereais é provisão, necessidade atendida para um momento a qual estou necessitando. Cereais. Deus está falando que vai mandar provisão para aquele que é fiel. Por quê? Eles obedeceram a Deus, voltaram para a fidelidade, foram fiel a Deus. As pessoas nos dias de hoje tratam a fidelidade pelo momento que está vivendo. Eu não posso tratar a fidelidade pelo momento com o qual estou vivendo, porque a Bíblia vai dizer que Ele é Deus fiel. Êxodo capítulo 3, Ele vai falar, Jesus me lembra, Ele vai falar, Abraão, Isaque e Jacó. Eu fui fiel com Abraão, Isaque e Jacó. Percebe? 3 homens diferentes com 3 tempos diferentes, pastora. 3 momentos diferentes para Israel. 3 momentos de guerra diferentes. 3 momentos de adversidade diferentes. Ele falou, fui fiel com os 3, em momentos diferentes. Mas você só quer retornar para a fidelidade dependendo daquilo que você está vivendo. Mas Deus falou, eu sou o Deus fiel. Capítulo 7 do versículo 9. Ele já começa falando de fidelidade. Ele não vai receber mutação. Ele não vai variar naquilo que ele falou para você. Ele está te chamando nessa noite para você resgatar para o princípio original da fidelidade. O livro é Princípios Inegociáveis. Quem nos cumpre se afasta do projeto original. Existe um projeto original de Deus. E a proposta nessa noite é dessa igreja maravilhosa, abençoada, voltar para o projeto original de Deus. Cereais, provisão. Depois ele fala do azeite. O que é azeite? Azeite é unção e proteção. Unção. A igreja precisa de unção. Porque uma igreja sem unção é uma igreja que na verdade tem medo. É uma igreja medrosa, é uma igreja que não avança. A unção é uma capacidade do Espírito Santo, dentro de uma limitação humana que você tem, para te capacitar de você avançar. Deus está falando, eu vou derramar unção para uma igreja fiel nessa noite. Proteção. Salmo 91, versículo 4. Aquele que está escondido aonde? Debaixo das asas do Onipotente. Ele vai ter segurança. Em algumas traduções fala de salvação. Por quê? Porque dentro da palavra salvação está a palavra proteção. Porque quem tem certeza da salvação em Deus não anda preocupado nesse mundo presente. Deixei o último aqui para o melhor, porque aqui tem uma revelação muito profunda. Vai falar de vinho. Em algumas outras traduções vai falar de mosto. O que é mosto? Mosto é uva. Vira para o seu irmão mesmo no distanciamento e fala assim, uva. O mosto é aquele que não passou dentro do lagar. Lagar é o quê? Um lugar de pedra, recipiente, para fazer o quê? Amassar a uva. Sabe o que acontece? Deixa ela, que ela é profeta. Pode deixar, mãe. Deixa, porque, mãe, ela entende mais do que eu e você para aquilo que está no reino do Espírito aqui agora. É porque, mãe, a igreja está desligada às vezes. E eu falo isso com muito temor. Amém? Com muito temor. Porque eu sei que na verdade o que está acontecendo ali. Por que da uva? Uva é aquela que não passou no lagar. Pode deixar, mãe. Eu prego, pode estar todo mundo tá falando que eu prego. Pode deixar, não desorienta não. Pode deixar ela correr para já que você quiser ela aí. Deixa ela solta. Jesus está palestrando para essa criança. Tem algo de especial aí. Tem uma unção que está aqui, mãe. Amando show me amatou camar. Existe uma unção que está aqui, ó. Que é a mesma unção que vai para cá. Tu entende o que eu falo?
remando com-me abaixui, maná. Tu entende o que eu falo? Remando com. Quantas das vezes você negociou com a unção que estava sobre a tua casa, que está sobre a tua vida? Até quando? Remando com-me ramandá. É a noite de você voltar para a fidelidade, porque Deus quer derramar unção. E você sabe que há uma unção da palavra. Remendo come amaná. Mas hoje Jesus grandão te achou. Não adianta correr mais. Se correr, tu atrapalha as coisas dentro da tua casa. Se preocupe não, tá? Que eu estou falando aqui, dessa forma aqui, eu sei porque ele me conhece. Tá bem, igreja? Amém? Se escandaliza comigo não. Tá atrasando certas coisas na tua casa. A unção que está aqui é a mesma unção que está aqui. É unção profética. É do altar. É noite de voltar para a fidelidade em Deus. Chega de mutação da terra. Chega de negociar com as coisas da terra. Uva. A uva não passa no lagar. É porque a igreja nos dias de hoje quer passar pelas impurezas da vida, quer apanhar na vida. E a igreja, na verdade, está deixando de ser protegida, porque lagar é para ser amassado. Monstro não entrou no lagar. A igreja não era para entrar no lagar. Porque lagar fala de dificuldade da vida, fala de adversidade. Lagar é lugar de ser amassado. Remando com que amachobe. Está deixando de receber porque abandonou a fidelidade e está sendo amassado pela vida, debochado pela vida. A vida está te sacudindo. Monstro, uva sem passar pelo lagar. Vinho é aquele que entra no lagar. Só pode entrar no lagar quem está amadurecido em Deus. Só pode entrar no lagar porque tem pessoas que entram no lagar e desvia da igreja. Mas hoje é noite de você resgatar. Hoje é noite de você retornar para a casa do Pai. Hoje é noite do leão da tribo de Judá falar em teu coração. Retorno para a fidelidade. Vai ter cereais. Vai ter monstro. Jesus. Deixa eu acabar, Jesus. Salmo 62, 12, para terminar sobre fidelidade. Honra, eu vou falar só um pouquinho. Porque fidelidade, eu fico quase 5 horas falando. E não enfado a igreja, porque eu vou falar de Bíblia, eu vou falar de coisas profundas da fidelidade, que aqui eu não tenho tempo para falar. Compre o livro. Eu faço conferência 2 dias falando sobre isso. E as igrejas onde eu tenho passado, as igrejas têm mudado. Eu estava em São Paulo, em abril, o pastor estava me acompanhando em abril. Pandemia estourou, eu tive que voltar, parar minha agenda em São Paulo. Eu terminei uma agenda em São Paulo falando sobre conferência sobre fidelidade e honra. A igreja rompeu. O pastor passou por uma dificuldade que ele não teve como ter o provento dele da igreja. Sabe o que aconteceu? Bateu lá o empresário maluco chinês, Xiningling, que o Bolsonaro queria expulsar tudo do Brasil. Foi, deu umas bolinhas para o pastor. Tem alguma mulher usando aqui bijuteria? Aí, de bolinha, de quadradinho, alguma coisa assim? Tem alguma mulher aí? De bijuteria? Bijuteria, aqui ó, olha lá. Essas negocinhas assim. Aí o chinês olhou para o pastor. Tu não quer isso aqui não? Só que o cara deu aonde é a fonte de todas as bolinhas, esses negocinhos aí, em São Paulo, onde todos os empresários brigam para chegar lá. O chinês deu assim para o pastor, porque o pastor estava sem salário. Foi depois da conferência de fidelidade e honra no tempo da pandemia, quando estava bravo.
Porque uma igreja, na verdade, que não recebe a mutação da terra, o céu se abre diante dela. Porque nós não dependemos de economia. Pastor, eu sou uma pessoa inteligente, eu não sou nenhum louco não. Eu entendo um pouquinho sobre economia. Mas acontece que a minha fé não está na economia, mesmo eu vivendo debaixo dos princípios da ordenança dessa terra. Eu, na verdade, dependo do céu. Porque aqui está falando de provisão, aqui está falando de cereais da terra. Está falando de cereais do céu. Eu confio nisso aqui. Para encerrar sobre fidelidade, Salmo 62, 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que o texto está falando? Que Deus vai retribuir conforme aquilo que você tem dado. Não sou eu que falo não, está na tua Bíblia, tá? O que você tem plantado? Você vai colher aquilo que você tem plantado. Quem planta chuchu, colhe chuchu. Quer sabedoria? Tem a vida de oração, porque a sabedoria está em Deus. Tiago. Quer inteligência? Lê muito livro. Quer inteligência? No mínimo 3 livros por mês. Os pregadores que aqui estão, quer ficar pregando o que todo mundo prega? Prega o que todo mundo prega e busca o que na verdade ninguém acha. Quer ganhar dinheiro? Trabalha muito. Mas antes de trabalhar com o braço, trabalha com a inteligência. O mercado está aí, financeiro. Tem que abrir os olhos para o novo de Deus. Essa juventude vai engolir a gente, hein? E a gente vai ficar trabalhando. Tem que agir com a inteligência. Quantos homens milionários dias de hoje? Silvio Santos trabalhou, conquistou o quê? Ele só virou milionário depois que descobriu o baú da felicidade, porque foi Deus que colocou na vida dele. Salmo 62, 12. Sobre aquilo a qual você tem plantado. Quando nós falamos de honra, para aqui eu encerrar, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 54. Grava essa aqui. Um lugar que não tem honra é a abertura para incredulidade entrar no local. Um lugar que é um lugar de desonra é um lugar aonde a incredulidade impera sobre o lugar. Pastor, onde está isso? Está na Bíblia. Jesus chega na sua casa de paternidade. A sua casa de paternidade, já estou na honra, para encerrar a mensagem. A sua casa de paternidade diz: aquele é o filho de Maria. Como quem quer dizer, brincou de bola de gude com a gente. Aquele é o filho de José, que consertava meu velocípede, minha cadeira de balanço quando estava quebrada. Tratando Jesus como um qualquer um. Mas os profetas, a qual o povo era temente, não tinham falado que ele viria. Mas o grande problema é que a igreja recebeu uma mutação. Por receber mutação, a igreja na verdade perdeu a sensibilidade espiritual. Porque abandonou a fidelidade. Abandonou a fidelidade, ela ficou desorientada na honra. Jesus veio. Jesus falou o quê? O profeta na sua pátria o quê? Não tem o quê? Honra. O que Jesus fez? Jesus virou as costas. Mas antes de virar as costas ele falou algo. Está na tua Bíblia. Não tem condições de haver sinais, prodígios e maravilhas neste lugar. Por quê? Porque a incredulidade imperava no lugar. Um lugar que não tem honra é porque a incredulidade está no local. Pastor, mas Bíblia. Se lembra de uma menina que tinha 12 anos? Como é que era o nome do pai dela? Jário. Quando Jesus chega na casa de Jário, o que ele faz? Tem uma revelação profunda aqui. Ele faz o quê?
tira todo mundo para fora. Quem ele tira? Quem ele manda para fora? Os incrédulos. Por que era incrédulo? Está no texto. Qual a mensagem que ele manda para o mestre? Quando Jairo, na verdade, Jairo estava com a vida. Quem está em Jesus não tem morte. Só que eles eram incrédulos. Pare de incomodar o mestre, porque a sua filha o quê? Morre. Então quando ele chega na casa, eles eram incrédulos. Porque eles estavam falando que a filha morria. Jesus estava falando que ela estava o quê? Dormindo. Um ambiente que não tem honra é um ambiente de incredulidade. Jesus manda sair todos os incrédulos do lugar. O grande problema é que os incrédulos Jesus manda sair. E você, na verdade, desses incrédulos entrar na tua vida. As calças estão caindo porque eu estou fazendo dieta. Aí, meu tenente. Estou fazendo dieta, meu tenente. Aí, como é que tá? Crioulo com 50 anos vai ficar bonito. Vou ficar bonito para minha crioula e bonito para o meu Jesus. Quando eu for para o caixão, quero ir bonitão. Terra vai comer tudo, mas o que tem que estar bonitão é o espírito, forte. Jesus tira os incrédulos e você deixa os incrédulos entrar na tua vida. Por quê? Porque você recebeu mutação da terra. Existe incrédulo que na verdade está te dando benefícios. Ao incrédulo, aqui não tem isso. Lá na minha igreja tem a rádio tamanco, para começar a encerrar. Na minha igreja tem rádio tamanco. Rádio tamanco é quando o pastor está pregando aqui, está falando. Aí na verdade rádio tamanco é no bebedouro. O bebedouro está aqui? Está lá, né? Já reparou que os bebedouros nunca estão dentro do templo? Porque tem que ter a rádio tamanco, pô. Rádio tamanco é a... Lá na minha igreja o bebedouro é lá do lado de fora. Tu anda quase uma légua para ir no bebedouro. Então rádio tamanco vai comendo solto. Aqui não tem isso. Lá na minha igreja tem rádio tamanco. É que a pessoa faz, o pastor está pregando, está nem no texto. Está desorientado. Está fora do contexto do texto. É? O grande problema é porque o ambiente, na verdade, já se estabeleceu sobre o lugar de desonra. Porque Jesus rejeitou o local. Esse tipo de pessoa que se relaciona com você está desorientando você da honra. E para poder encerrar aqui sobre honra. Quando nós falamos sobre honra, nós falamos baseado em valores, bondade, honestidade, dignidade e valentia. E aqui eu encerro. Porque se eu for entrar aqui vai muito profundo. Valentia tem a ver com honra? Eu vou provar. Eu sei que tu nunca escutou essa não. E não vai escutar mesmo não, pô. Aonde que tu tirou isso que valentia tem a ver com honra? É porque a igreja recebeu uma mutação. A igreja leva tudo agora para o lado pejorativo. Então quando nós falamos de valentia, a igreja está falando de briga, está falando de luta. Mas valentia fala de posicionamento. Valentia fala de uma pessoa que não recua mediante as dificuldades. Valentia fala de alguém que está tudo dando errado e ela está avançando. Valentia fala de alguém que não duvida daquilo que Deus falou. Vou provar agora na prática dentro da igreja. Pastor, quem é? Eu sei que agora pode dar problema aqui para você. Eu sei que pode dar problema, que eu vou falar. Se tiver mais de um, tá bom. Mas me dá um pelo menos. Uma pessoa aqui que te honra. Igual Davi. Davi pediu a água. Ou só ele pensou na água para beber? Ele pediu ou pensou? Só pensou na água. Ele não pediu nenhuma água, ele só pensou. E a água o quê? Chegou. Me diz aqui, então me diz pelo menos 10. Vou aumentar. Eu vou pegar um aqui. Tenente, te honra? Eu já estou promovendo ele. Para mim não é sub não. Quero que ele venha na reserva como um capitão. Jesus é Jesus. Jesus quebra até os protocolos da terra. Então tá bem. Aqui honra. Eu posso ficar com ele, porque ele está perto de mim? Ele está me ajudando a pregar?
Posso ficar com ele? Posso ficar com ele? Não precisa pedir nada. Já faz, porque só percebe. É isso, ele? Amém. Pastor, está fazendo alguma coisa. Aí vamos supor, lava o teclado, por favor. Por gentileza, vem cá, por favor. Pega nessa aqui que eu estou na Valentina, não estou falando do texto do contexto não. Tá, Batista? Leva água para o pastor. Olha só. A igreja, quando fala de honra, a igreja fala que é o quê? Se lembra no início que eu falei? Bota para fora. Puxa o quê? Então fala todo mundo alto. Puxa saco. Leva água. Continua agora. Puxa saco. Fala, puxa saco, puxa saco, puxa saco. Preste bem atenção. Nós estávamos falando que ele é o quê? Nós estávamos falando que ele é puxa saco. Ele parou? Ele duvidou? Então ele é valente. Porque valentia é não duvidar, valentia é não recuar. O problema é que a igreja recebeu mutação e a igreja fala que uma pessoa que honra, ele é puxa saco. Pode acompanhar. Vocês entenderam ou não entenderam? Porque mesmo todo mundo, com a rádio tamanco com ele, chamando ele de puxa-saco, ele não para de fazer aquilo que tinha que fazer. Por quê? Honra é devolver aquilo que a pessoa de fato merece. Tem um versículo aqui fantástico, Romanos, para trabalhar. Desse ponto, compra o livro. Você vai ver que existem áreas da tua vida que está bloqueada porque você, na verdade, não tem honrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava numa conferência, um homem de 45 anos da igreja. Ele caiu da cadeira. Quando eu falei que honra não tem nada a ver com respeito. Respeito é respeito e honra é honra. Ele falou, poxa, eu estou 45 anos da igreja, eu respeitava meu pastor, e o senhor agora vem falando, agora eu entendi que, na verdade, a honra ela é acima de respeito, porque respeito está associado à questão de relacionamentos humanos. E honra não é relacionamentos humanos. A igreja se afastou daquilo que é honra, porque a igreja está preocupada com aquilo que a terra recebeu a mutação. Por quê? Porque honra é ser puxa-saco. E a igreja está deixando de receber aquilo que a eternidade tem para poder liberar sobre a igreja. A igreja está respeitando. Ô pastor, eu não gosto do Bolsonaro, gosto do Lula, mas quem é que está no governo agora? O povo está acima de Bolsonaro, então eu tenho que fazer tudo para o governo do Bolsonaro, na verdade, ser aprovado. Isso é honra. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Quem levantou Deus? Quando eu, na verdade, desonro aquele que Deus, na verdade, estabeleceu, eu, na verdade, estou sendo contra a Deus. Não é contra, na verdade, aquilo que estabeleceu na terra. E aqui eu encerro. Deus está nessa noite tentando trazer de volta, resgatar a igreja para o princípio da fidelidade e honra. O que você deixa de ganhar não sendo fiel a Deus? Existe muita coisa aqui para a tua vida, porque esse livro é uma resposta para uma igreja que está doente. Esse livro é uma resposta para uma igreja que está caminhando sozinho. Deus me falou, faz conferência, porque minha igreja precisa alinhar de volta. Escreve o livro, porque aí a igreja pode comer devagar, pode se alimentar devagar. Por quê? Porque a igreja se envolveu muito com a terra. Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. O que o povo decidir é o que eu vou apoiar. E acabou. Eu não posso, na verdade, desonrar aquilo que Deus consentiu para poder te colocar lá. Daqui a pouco acaba o tempo dele para quem não gosta dele. Mas por enquanto eu vou ajudar. Então que Deus te abençoe nessa noite. Porque o projeto de voltar para a fidelidade e honra é para que nessa noite Deus te dê uma oportunidade para você voltar para o projeto original. E qual o projeto original?
você retornar para a casa de paternidade que se chama o céu. Cadê você que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Cadê você que precisa entregar a tua vida para Jesus? Jesus está falando para você: chega de mutação dessa terra. Eu preciso alinhar você no propósito original que o céu tem para você. Que Jesus te abençoe, que Deus possa fazer você prosperar em nome de Jesus. Muito obrigado, dê palmas para Ele, adore a Ele, glorifica a Ele, exalte o nome dEle em nome de Jesus.